Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícias. Estou aqui trazendo novas informações para vocês, diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, ditador de toga disse que não vai recuar nem 1 milímetro. É isso aí, pessoal. Ele só pode estar ficando louco, cara. Tá ficando doido esse ditador. Sensacional essa notícia que explodiu. Geral tá postando sobre isso, pessoal. Antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. Pessoal, já sofreram Magnitsky. Tá querendo mais, estão procurando e vão achar. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Coloca aí o Washington Post. O Moraes diz que não recuará 1 milímetro. Coloca lá. Vamos ler rapidamente aqui a matéria que a gente fez do Washington Post. Tem inclusive ela na origem aí, no original. Pode baixar aí, por favor. Abre aí e baixa. Não está abrindo a tela. Bom, tá aí a entrevista que ele deu para o Washington Post. Dizendo o seguinte: não existe a menor possibilidade de recuar nem milímetro sequer, nem 1 milímetro sequer, e que a investigação aí, o processo, a ação penal, ela continuará, tá, enquanto houver necessidade, tá? Faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido, tá? Moraes aí, questionado sobre a democracia no Brasil, ele disse que, olha só, quando você é muito mais atacado por uma doença, forma anticorpos mais fortes e busca uma vacina preventiva, você resiste melhor, né? Então ele está dizendo que a nossa democracia aqui, ela é mais resistente, tá? Tá bom, ok, é uma visão, né? Ele disse também, classificou as críticas dos apoiadores de Bolsonaro como narrativas falsas, é isso. Críticas são desqualificadas, né? Envenenam o relacionamento entre os dois países, entre Estados Unidos e Brasil, são apoiadas por desinformação espalhada nas redes sociais. Então, o que precisamos fazer, e é o que o Brasil está fazendo, é esclarecer as coisas. Está fazendo onde, como? Me fala aí, está conversando com quem? Né? Nem com o secretário do Tesouro conseguiu conversar. Muito bem, a reportagem aí chamou o Moraes de xerife, né? Uma coisa realmente meio patética, mas tudo bem. A reportagem ouviu 12 pessoas próximas ao Moraes para comentar a atuação dele. A maioria falou em anonimato, com exceção do Marco Aurélio, que criticou as recentes decisões de Moraes. Estou triste com a deterioração da instituição, da STF. Ele disse isso para a gente aqui também. A história é implacável. Ela acerta as contas depois. Então, a entrevista abordou as sanções financeiras impostas a Moraes, que bloqueiam seus bens nos Estados Unidos e o impedem de realizar transações com cidadãos e empresas americanas. É agradável passar por isso? É claro que não é. Finalizou a entrevista aí de 1 hora. Muito bem. O Paulo Kramer, você concorda com o Alexandre de Moraes em não recuar 1 milímetro? Veja, eu concordo na medida em que ele não pode mais recuar, né? Ele não pode mais recuar. Cláudio, antes da gente comentar mais sobre isso, mas tem a ver com o que nós vamos falar, é uma recomendação que eu faço sempre nas palestras que eu ministro, nos encontros de que eu participo, que é o seguinte: quando você for escolher seu candidato ou a sua candidata ao Senado, faça-se a seguinte pergunta: esse indivíduo, pela sua vida pública pregressa, tem condição, dá para imaginar ele empichando o Moraes ou empichando qualquer outro ministro do Supremo? Essa pergunta é fundamental, porque tem candidatos e pré-candidatos ao Senado que nós já sabemos que não vão mexer 1 milímetro para empichar o Moraes ou obrigar o Supremo a voltar ao seu quadrado constitucional dentro do marco da divisão dos poderes. Então, a primeira coisa é essa.
essa pessoa, pela sua vida pregressa, tem condições de empechar o Moraes? Se não tiver, não vote. Vote em candidatos ou candidatas, né, que você tem certeza de que vão fazer isso. Muito bem. Cláudio, as sanções da Magnitsky, elas estão se espraiando, né? Já pegaram o cancelamento, cancelamento de visto da filha. A Magnitsky só pegou o Moraes por enquanto. Só Moraes, Mas nós temos outras sanções que estão sendo estabelecidas. Temos outras sanções já estabelecidas. Inclusive, me deixou um pouco pasmado, não é? Essa coisa do ministro da Saúde apelar para a infância da sua filha de 10 anos, que não vai poder ir para a Disney por causa dessa coisa mesquinha do cancelamento do visto dele e da sua família. Ora, eu pergunto o seguinte, esse ministro alguma vez já pensou a sério no caso das filhas do Clesão? Dos filhos da Débora? Dos netos, netas, filhos, filhas de tantas pessoas que estão sendo aí acusadas, na verdade, perseguidas politicamente, presas, em condições desumanas? Não. Então, eu acho assim, o ministro Moraes, como eu falei, ele já avançou o que tinha que avançar, não pode mais recuar. Agora, responderá a isso, se não perante o Senado Federal, responderá isso perante o Tribunal da História. E eu tenho certeza que esse tribunal não haverá de perdoá-lo. Ô André Marcília, o que você achou dessa entrevista aí do Moraes para o Post? Olha, ô Dantas, primeiro que essa entrevista é um recado, né? Então, o que o Moraes quis com essa entrevista, se é que ele não pediu a entrevista, eu creio que seja mostrar força, né? Mas a gente precisa entender que um juiz que precisa mostrar força é porque não tem força. Uma autoridade que precisa demonstrar fortaleza é porque já não a possui. Né? A autoridade, inclusive, a força está implícita na autoridade. Né? É que nem chefe. As pessoas aí que nos ouvem sabem muito bem. Você quer reconhecer um chefe na sua empresa que é fraco, que é bundão, é aquele que grita, é aquele que é autoritário, que aponta o dedo, que fica enchendo o saco o dia inteiro. Esse daí é o mais frágil, é o mais fraco. Aquele que é forte não precisa mostrar força. A força está implícita na função de chefe, na função de ministro, na função de juiz. Então, o juiz que precisa mostrar força, gritar, escrever em caixa alta, com 5 ou 4 exclamações, força não tem. Seja porque não tem mais, seja porque nunca teve, que é a minha aposta, inclusive. Um juiz que não pode voltar atrás, um juiz que não recua 1 milímetro, não é juiz. Juiz volta atrás sempre que possível. Se a lei pede, se os fatos se impõem, o juiz volta sim atrás. Já viu um juiz não voltar atrás? Se juiz não pudesse voltar atrás, não tinha recurso. Se juiz não pudesse recuar, a gente não tinha recurso. A palavra de juiz fosse um negócio irrecuável, para que então existe segunda instância? Por que existem embargos de declaração? É porque o juiz erra e tem, inclusive, a possibilidade de rever o seu entendimento. Os embargos de declaração servem para isso. O cara deu a decisão, deu a sentença, eu vou lá embargo e digo, tem uma contradição, tem uma omissão, o juiz olha e fala, poxa, realmente tem? O juiz não pode voltar atrás? Quando você agrava, recorre no meio do processo para a segunda instância, passa pelo juiz a possibilidade dele rever a sua decisão e falar, opa, eu mesmo vou aqui rever, porque você está fazendo um agravo e você me convenceu. Se o juiz, então, não volta atrás, é um juiz que não se convence com ninguém nem com nada. O juiz que não recua é aquele que não escuta. Esse não é juiz. Esse não é juiz. Esse é político. E um péssimo político. Porque juiz também, político também, que não escuta ninguém, acaba, enfim,
falando com as paredes, não é? Acaba falando com apenas o seu núcleozinho e acaba isolado. Então, eu acho que o Moraes aqui, o que ele está mostrando, né, ao dar essa entrevista, dando um recado para os Estados Unidos, ele mostra fraqueza e ele mostra que ele está hoje numa cadeira que não é, aliás, hoje, talvez sempre tenha estado, numa cadeira que não é a de juiz, que é a cadeira de político. Eu fico pensando só, e com um certo arrepio, por que o Moraes tem insistido nessa postura de político? A gente tendo tão poucas pessoas, vamos dizer assim, tão poucas pessoas aptas para suceder o Lula nas eleições, eu com um certo arrepio na espinha fico aqui pensando por que essa insistência do Moraes em se colocar como um político e não mais como um juiz. Júlia Lucy. Perfeito, André. Inclusive, quando a gente está nos meios, né, políticos e de comentaristas, tem muita gente que levanta a hipótese de que o ministro Alexandre de Moraes ele tem uma pretensão política, né? Até algumas pesquisas internas já foram realizadas e, gente, sei que para nós que estamos aqui é difícil de engolir, mas para uma parcela considerável da população brasileira, o ministro Alexandre de Moraes é chamado carinhosamente de Xandão e por muitas pessoas é visto como o salvador da democracia, portanto, o salvador do Brasil. Na realidade, hoje, todo mundo quer salvar a democracia, né? De tão utilizado essa expressão, ela hoje é absolutamente esvaziada, porque você vê pessoas que trabalham diuturnamente para exatamente contra os princípios que dão base à democracia, como pessoas que estão lutando pela manutenção desses princípios, mas tanto uma quanto outra se arrogam ao papel de defensores da democracia. Então, eu particularmente estou bastante cansada, imagino que meu professor também, Paulo Kramer, também esteja bastante cansado disso, acho que já não tem como mais a gente fazer nenhuma análise com base nisso, no que seja a defesa da democracia e nessas pessoas que se colocam como defensoras da democracia. Agora, num ponto sobre a declaração do ministro Alexandre de Moraes, num ponto ele está certo. Ele não tem que basear as suas decisões na vontade do governo americano, que foi expressa reiteradas vezes pelo presidente Donald Trump. Não tem mesmo. Qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes, como de qualquer outro ministro do Supremo ou qualquer juiz deste país, deve ser baseada na Constituição Federal. Então, se os Estados Unidos estivessem exigindo que a nossa Constituição fosse rasgada para que o ministro Alexandre de Moraes tomasse as suas decisões, aí sim a gente poderia dizer que ele estava sendo um herói, pagando com a própria carne, perdendo o visto americano, sendo sancionado pela Magnitsky para proteger a Constituição Federal. Até eu iria bater palmas para ele. Mas não é isso que acontece. Todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos as mais comentadas, elas são claramente desvirtuadas do que a própria Constituição Federal o faz. Então, como disse o professor, a história vai sim cobrar. Vai sim cobrar porque ficará evidente que todo esse processo está contaminado. E é sim, entendo, Cláudio, quando ele se expressa de uma forma emocionada ao falar do leproso, né, do que foi condenado, porque é absolutamente revoltante mesmo. É uma vergonha que a gente esteja vivendo este período no nosso país. Mas este momento trágico da justiça brasileira serve a um propósito. Se lá atrás o propósito foi o de libertar Lula para que ele pudesse concorrer novamente, agora sepultar Bolsonaro também tem um propósito muito claro. E também, que fique bastante claro, é absolutamente injusta qualquer disputa presidencial sem o presidente Bolsonaro, porque hoje a inelegibilidade dele se dá porque ele se reuniu com embaixadores. Não poderia, sinceramente, na minha opinião, não haveria nenhum motivo mais esdrúxulo para justificar a inelegibilidade de uma pessoa que era presidente.
Então é nítido, querem tirar o presidente Bolsonaro do jogo. E se querem tirar o presidente Bolsonaro do jogo é porque entendem que ele é o principal candidato, e é mesmo. Isso é indiscutível. Na realidade, todos os outros candidatos, possíveis candidatos, entendem isso. Agora, o fato de uma pessoa se colocar como candidato, já como pré-candidato, não significa um desrespeito nem ao Bolsonaro, tampouco a sua história, muito menos a sua força política. Acho que a gente precisa separar as estações, né? A gente precisa entender que nós temos um sistema multipartidário no país, cada partido tem a sua autonomia para decidir sobre a sua candidatura, construções são feitas ao longo deste período. Eu, Cláudio, tive a oportunidade de entrevistar o governador Romeu Zema no meu podcast, e eu perguntei para ele se ele fazia questão de ser candidato à presidência. Quem quiser assistir ao podcast, ele disse claramente, não. O que eu quero é contribuir para um projeto da direita. Eu estou à disposição para ser candidato a presidente, eu estou à disposição para ser candidato ao Senado, inclusive para ser deputado federal. Então, eu acho que é nessa linha que a gente tem que fixar os nossos esforços daqui para frente, porque se a gente já luta contra toda a articulação de um sistema que foi apropriado pela esquerda brasileira, acho que a gente não pode atirar em soldado que ombreia com a gente na batalha. É o que eu estou falando. Primeiro que é muito cedo para se discutir eleição. Muito cedo para se discutir candidatura presidencial. Depois que as pessoas esquecem que se nós não retomarmos a normalidade, nós não teremos eleições normais. Se não tivermos eleições normais, o que esperar das eleições de 2026? Ponto. Simples assim, né? É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia diretamente de Brasília. E também deixando todos os créditos aqui para o canal do Cláudio Dantas na plataforma do YouTube. Pessoal, mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. E vocês sempre vão estar recebendo conteúdos em primeira mão sobre tudo que está acontecendo na política no nosso país. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo.